Sabe quando tudo tá dando certo? Sua vida parece estar ótima, você sai com seus amigos, você se dá bem com sua família e parece que tudo é bom demais pra ser verdade? E de repente vem aquela sensação irritante e que fica bem escondida, mas que fica repetindo que você vai estragar tudo e que você vai viver um momento terrível, porque sim, e depois parece que você fica ruminando esse pensamento e ele vai ganhando força e vai se afirmando cada vez mais até que você faz uma besteira e realmente estraga tudo. E se você se identificou, parabéns, porque você já conhece o tema principal desse vídeo, que é a autossabotagem. Oi, meu nome é Laís sem Y e sim, eu sumi por bastante tempo, mas agora eu tô de volta. E hoje eu queria conversar com vocês sobre esse assunto que inferniza a vida de tantas pessoas. E junto disso, comentar um pouco sobre YouTube, livros e eu. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Primeiramente, eu queria deixar uma curiosidade. A palavra autossabotagem realmente existe e ela é reconhecida pelo Volpe. Se você não sabe o que é Volpe, é o local onde você pode ver se uma palavra existe ou não, se é reconhecida pela língua portuguesa. Ao contrário de primeiramente, que não existe. E eu queria dar essa curiosidade porque eu acho muito engraçado que em obras é muito difícil ver essa palavra explícita. Você vê algum personagem criticando o outro e falando: você tá se sabotando, você tá passando por um momento de autossabotagem, você precisa de ajuda. Normalmente, livros que tratam dessa temática fazem isso de forma implícita. Dá para entender de forma implícita, ao contrário de outros temas mais pesados. Então, muito provavelmente você já passou por um momento desse, ou já leu algum livro, viu algum filme, alguma música que fala sobre autossabotagem, mas talvez não escute tanto esse termo. Dito isso, o que é autossabotagem? Em suma, são comportamentos que prejudicam o progresso e a vida da pessoa que os pratica. É basicamente essa imagem aqui. Como sempre, para trazer mais essa visão, esse vídeo é um exemplo perfeito de autossabotagem. Eu ia fazer uma resenha de um livro e aí eu escrevi um roteiro, não gostei, descartei, escrevi outro, não gostei, descartei, escrevi um terceiro e me estressei e joguei tudo no lixo. E aí era mais de um sentimento de não tá bom, tô fazendo, deu errado. E aí mais frustração e caramba, não acredito que eu tô gastando meu tempo com isso. E foi muito engraçado porque eu percebi que o que eu tava fazendo era exatamente o que eu criticava no protagonista. Me autossabotei. E como boa brasileira que eu sou, eu fui ignorar o fato de ter jogado horas de trabalho no lixo e ter fracassado miseravelmente lendo Kierkegaard, o que foi uma péssima ideia, diga-se de passagem. Contextualizando, como a morte para o cristianismo não significa necessariamente o fim de tudo, ele vai buscar o que traz a morte, essa morte pagã, e ele vai trazer o desespero como sendo essa causa para a morte, essa, entre aspas, doença para a morte. E logo no início ele vai dar uma comparação. Eu vou resumir bastante, vou pegar uma passagem que ele vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Quando, por exemplo, o ambicioso, cujo lema é ou César ou nada, não se torna César, então ele desespera sobre isso. E aí ele vai se aprofundar sobre o porquê do desespero e mais pro final ele vai trazer uma conclusão. No essencial, ele é igualmente desesperado, pois não tem o seu si mesmo. Não é si mesmo. Se tivesse se tornado César, ainda não teria se tornado si mesmo, mas teria se livrado de si mesmo. E, ao não se tornar César, desespera sobre não poder livrar-se de si mesmo. Aqui eu não quero me aprofundar no conceito de si mesmo, porque ele vai falar que é uma relação que relaciona consigo mesma, e isso dá margem para outro vídeo. E eu acho que eu não tenho nem a capacidade de explicar.
Mas trazendo isso para a autossabotagem e deturpando um pouco o assunto do livro, esses comportamentos vêm muito dessa angústia, desse desespero, porque ela é oriunda muitas vezes de baixa autoestima, procrastinação e esse medo de mudança, seja para o bem, seja para o mal. Medo do sucesso, medo do fracasso, tudo muito relacionado a esse eu, a esse si mesmo. Se eu tenho uma meta e quero passar em medicina, por exemplo, no ensino médio, eu pego isso como lema de vida. O problema não é o fracasso, não é o ato de ter falhado, o não ter passado em medicina, mas é o sujeito. Eu não passei em medicina. Você não tem medo da falha. Se você olha uma pessoa que não conseguiu, que está há vários anos no cursinho e tentando, normalmente você fica com pena ou então tem admiração. Agora, a problemática é quando é você no lugar dessa pessoa, porque você tá tentando e não consegue. E às vezes, se consegue também, você se sente vazio, porque você continua o mesmo. E aí que vem com força essa vozinha que vai falando pra você deixar de lado, pra você não estudar, pra você desistir. Caso você passe, não valeu a pena todo esse esforço, que é muito cansativo. O problema é que muitas vezes nós não estamos preparados. Essa sensação vai voltar, porque ela sempre volta, porque é você. É você contra você. Isso pode ser de forma consciente ou pior ainda, de forma inconsciente, que vai demorar muito para você perceber que você que está estragando sua vida. Que é exatamente o que acontece com o protagonista de Impessoal, um livro que foi recomendado pelo William, um membro aqui do canal. Obrigado pela recomendação. Nessa obra, nós vamos acompanhar a história de vida desse personagem por meio de um diálogo que se dá com a estranha, que a gente vai chamar de professora, após ela achar uma arma e vários comprimidos no quarto dele. Tudo de início é meio confuso, então a gente vai indo do presente para o passado. A gente tem muitos gaps temporais, então começamos com um passado menos distante, aí vai para um passado mais distante, aí volta para o presente, fica nesse vai e volta. E à medida que a história vai progredindo, nós conseguimos entender o porquê do estado tão deplorável do nosso protagonista. E é interessante porque a gente pode ver tanto a autossabotagem inconsciente quanto a consciente. Nas primeiras páginas, a gente descobre que ele vivia uma vida bem deprimente e bem comum, como a de qualquer outro jovem adulto atualmente. Até que um belo dia, quando ele vai fazer um exame de rotina para aproveitar o plano de saúde do emprego confortável, mas que ele sabe que vai ser demitido, ele descobre que ele tem uma doença degenerativa. E daqui para frente é só para trás. Esse diagnóstico ocupa muito esse marco da parte que vai ser do inconsciente pro consciente, no caso a autossabotagem, não da mente, porque a partir dele o protagonista vai tomar as piores decisões e vai expor no fundo do poço e entrar num ciclo de autossabotagem consciente dessa vez. Ele se endivida, ele machuca as pessoas que estão próximas, ele toma decisões precipitadas e erradas. É bem angustiante se acompanhar, mas antes do diagnóstico, ele também fazia isso, só que de uma forma mais velada, que é inconsciente. Então, ele continuava machucando as pessoas, a questão dele não ligar pro emprego, e isso em tudo. E é engraçado, porque parece que toda vez que ele ficava confortável, que ele tinha algo que podia investir, ele estragava tudo, porque sim, o narrador foca muito na sua vida amorosa, nos conhecidos, nos acontecimentos, enquanto ele critica suas ações de um jeito que pede piedade. O que faz muito sentido, porque ele parece querer se justificar por estar estragando a própria vida. Eu passei ódio lendo esse livro do início ao fim. Eu não consegui simpatizar com o protagonista porque eu vi uma versão minha bem antiga que me dá raiva realmente, que me enche de raiva. E o que é cômico, como eu falei no início, porque eu entrei no mesmo comportamento vicioso que eu me angustiei tanto lendo. E ler A Doença para a Morte só contribuiu para essa angústia, porque parecia que realmente eu estava tentando fugir de mim mesma, o que talvez eu esteja tentando fazer até agora. Eu recomendo fortemente A Doença para a Morte e recomendo também Pessoal, para quem tiver interessado.
Cabe ressaltar que em pessoal tem drogas, palavrão, uma linguagem mais informal. Tem gente que se incomoda, então gosto sempre de deixar avisado. E ele tá bem baratinho, gente, na Amazon. Tá R$2 o e-book. Tem alguns erros no e-book, mas eu acho que por R$2 tá um preço justo. O Felipe Peters está vendendo também. Eu acho que ainda tem edição física no Instagram dele. Eu vou pôr as redes sociais aqui embaixo. E agora que eu já comentei um pouquinho dos livros, eu queria trazer algumas soluções que eu achei por aí. Laís, vai dar certo? Não sei, né? Mas o que custa tentar ajudar? Se você já assistiu meu vídeo de rotina, eu acho que você já percebeu. Eu crio regras e soluções para minha pessoa. E eu tenho o esquema dos 3 P's quando eu tô num ciclo de autossabotagem. O primeiro P é perceber, que eu acho que é uma das partes mais difíceis e cruciais para conseguir lidar com esse problema. Porque eu posso te dar exemplos de autossabotagem, tanto consciente quanto inconscientes, e vai ser muito fácil você olhar e falar, nossa, realmente essa pessoa tá se sabotando. Só que é muito difícil você identificar esses comportamentos na sua rotina, na sua vida, porque às vezes são coisas sutis. Um exemplo fácil é com redes sociais, e acontecia muito comigo. Então, eu vou usar só 5 minutos de Instagram, eu vou só ver um videozinho curto e já saio. E aí se passam horas, e aí você vê que passou tanto tempo e você fica, nossa, mas não, já que eu passei muito tempo, eu vou liberar hoje. E aí você fica nesse ciclo infinito, sendo que você tá se sabotando, porque você sabia que a partir do momento que abrir celular, isso é um caso hipotético, ok? Você tinha essa noção lá no fundo de que você ia se perder, que você ia ficar 2 horas, 3 horas, mas você fez mesmo assim. E é complicado porque normalmente você sempre tem uma desculpa. Sempre é impressionante como surge uma desculpa para justificar esse comportamento que você tá fazendo. Eu preciso pesquisar algo, então eu vou no Instagram, eu vou no YouTube. Eu vou passar só mais 5 minutos. Não, mais 5 minutos foi pouco, eu vou passar mais. E aí fica nisso até que quando você vê o que você fez, você começa a se lamentar, como eu falei antes. Então, poxa, eu não consigo fazer nada. Poxa, eu tô acabando com minha vida. Nossa, eu não estudei pra prova a tempo, como eu sou um inútil. E isso não te leva a lugar nenhum. E aí cabe a você se conhecer e saber o que é nocivo pra você, o que não é e o que você tá estragando na sua vida. Depois de ter essa mínima noção, eu passo pro segundo P, que é persistir. Aqui eu não coloco agir porque primeiro, né, tem que começar com P, mas também porque muito no início é persistência, não é nem ação, porque você não vai querer fazer, você não vai querer ler um livro, você não vai querer ficar sem celular, sei lá, se for uma coisa religiosa, você não vai querer sentar e ficar rezando. Então você precisa se forçar a isso. E no início você vai sofrer, porque é óbvio que você vai sofrer. A autossabotagem é muito da zona de conforto, é esse medo da mudança. E normalmente quem passa por essas situações tá acostumado de uma forma ou de outra de se encontrar nesse desespero. E parece que é uma sensação que não tem fim. Então, a partir do momento que você quer quebrar isso, você vai ficar desconfortável, você vai demorar mais pra fazer as coisas. Só que você precisa. Então, se você vai demorar 1 hora pra ler 10 páginas de um livro e se concentrar, você vai ficar lá 1 hora. E isso em tudo que você precisar. E aí, a gente chega no terceiro P, que é progredir. Você começa fazendo pequenas coisas e com o tempo você vai aumentando. Você vai se conhecendo e evitando situações de autossabotagem. Por exemplo, eu sou viciada em celular, mas hoje eu vou passar 1 hora sem mexer no celular. Nossa, Laís, é muito pra mim. 30 minutos. Vou passar 30 minutos de manhã sem mexer no celular. E vou arrumar meu quarto. Pronto. Você tem uma meta, você tem algo para fazer. E aí, com o tempo, essa meia horinha se transforma em 1 hora, se transforma em 2, 3, até que vai a manhã inteira. E assim para outras coisas, seja para leitura, seja para estudos. Quando você, entre muitas aspas, estragar as coisas, seja carinhoso com você também. Essa coisa de se culpar te faz mal e só faz você continuar nesse ciclo vicioso. E eu acho que é basicamente isso que eu tenho para falar por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço perdão pelo meu sumiço. Queria agradecer, como sempre, a todos vocês que me acompanham, que comentam. Eu vejo quase tudo, porque às vezes são muitos comentários.
Aos membros do canal que estão passando na tela, muito obrigada a todos vocês. Os links da Amazon na descrição. Se você comprar por eles, me ajuda bastante, mas também vou deixar as redes sociais do autor de Impessoal, para quem quiser e tiver interesse de físico, ele tem outros livros. Agradeço a você que assistiu até agora e fica bem. Tchau!